Louvor e adoração. Glória a Deus. Vamos ler Isaías 44, 1. Mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum a quem escolhi. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Um dirá, pertence ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão, do Senhor, e tomará para si o nome de Israel. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração, feche os seus olhos, agradecendo a Deus, pedir pela palavra. Aleluia. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, Pai, onde vamos agora compartilhar da Tua palavra, Senhor. Pedimos, Deus, que o Senhor venha derramar a Tua revelação, Pai, nos nossos corações. Venha o Senhor falar com a Tua igreja, Pai. Ó Deus, que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos, Senhor, para transmitir aquilo, Pai, que está no Teu coração para todos nós. Senhor, que caia por terra todo impedimento, todo obstáculo, toda distração, todo sono, que caia por terra no poder do nome de Jesus, Senhor. E que todos possamos nos concentrar no Teu trono, Senhor, para ouvir a Tua voz. Deus maravilhoso. Pai querido, neste momento queremos nos unir, Senhor, também, para clamar, Senhor, pela Tua graça e misericórdia, por tudo que está acontecendo, Senhor, ao redor do mundo. Pai, nós oramos, Senhor, pelo povo, Senhor, ali da Flórida, Pai, daquelas ilhas, de toda aquela região, onde está ali passando esses furacões, Senhor, Deus maravilhoso, poupa as vidas, Senhor, e nós clamamos a Ti, para que o Senhor use isso, Deus, para que muitos, Senhor, venham se render a Ti, venham, Senhor, se encontrar com a grandeza do Teu poder e da Tua majestade, Deus maravilhoso, guarda, Senhor, poupa as vidas, Pai, ó Deus, e que muitos possam se render ao Teu altar, ao Teu nome, diante dessa situação, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti, pela Tua misericórdia, Senhor, por todo o povo de todas essas regiões que estão sendo atingidas, assim como também aquele terremoto no México, Pai, Senhor, venha trazer o Teu sustento, Pai, para o Teu povo, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, e nós Te agradecemos, amém, aleluia, dê uma salva de palmas a Ele, aleluia, ao único que é digno, glória a Deus, aleluia, compartilhando dessa palavra, o que Deus tem colocado no meu coração, a respeito da importância de todos nós fazermos parte do povo de Deus, o quão importante é que nós pertençamos a Ele, que eu e você sejamos propriedade de Deus, povo de Deus. Essa palavra, Deus está falando aqui com o povo de Israel. Nós vemos aqui Ele usando as palavras, os nomes de Jacó, Israel, Jesurum, que é um outro nome dado também a Israel, um nome mais poético, que significa íntegro, reto, mas também falando a respeito de Israel, que é o povo escolhido de Deus, o povo que o próprio Deus formou para Ele, através de Abraão, através da descendência de Abraão, Deus chamou para si este povo escolhido dEle. E Deus tem falado e está falando com esse povo a respeito das promessas que Ele tem para aqueles que são povo de Deus. E Deus fala também a respeito de características desse povo de Deus, daqueles que são parte de Deus, daqueles que são propriedade de Deus. E Ele diz nos primeiros versículos que nós lemos, no versículo 1 e no versículo 2, Ele chama o povo de Israel, o povo de Jacó, de meu servo. E Ele diz também, Israel a quem escolhi. E mais à frente Ele diz, aquele que o fez, aquele que o formou no ventre. Deus está falando
especificamente com cada um do povo de Israel, que eles são servos de Deus, escolhidos de Deus e formados por Deus. Criação de Deus, genuína do nosso Deus maravilhoso. E o quão maravilhoso, quão grande é o privilégio que nós temos de podermos ser considerados filhos e filhas de Deus, povo de Deus, aleluia. E é isso que Deus quer nos chamar a atenção aqui nesta noite. Das promessas, aquilo que Deus tem para aqueles que são do seu povo. Ainda ali no versículo 2, Deus diz que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo. E a primeira coisa que Deus quer falar conosco aqui nessa noite é justamente a respeito de não ter medo. Medo das coisas erradas. Medo, porque tem algo que a gente deve realmente temer. E é o nosso Deus Todo-Poderoso. E Ele diz a respeito de todas as demais coisas, não tenha medo. Glória ao nome do Senhor Jesus, que através do louvor Deus já está falando conosco essa mensagem aqui nessa noite. Não tenha medo, não temas, é o que Deus está falando, por causa das promessas dEle. Ele diz, porque eu o ajudarei. Aleluia, talvez você chegou aqui essa noite, pedindo para Deus, clamando a Deus, da onde virá o teu socorro, da onde virá a tua ajuda? E Deus já está te respondendo, eu o ajudarei. Portanto, não tenha medo. Não tenha medo do amanhã, não tenha medo do seu futuro, não tenha medo da oposição no seu trabalho, na sua família. Não tenha medo das ameaças na sua vida. Porque o Senhor Jesus nos prometeu, Mateus 28:20, Ele diz, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia, você crê verdadeiramente nessa palavra? Que Deus prometeu isso e que Ele está aí agora do seu lado, porque Ele te prometeu, eu estarei com você todos os dias até o fim dos tempos. Portanto, não tenha medo. Não sei o que você está passando nesse dia, durante esses dias, nessa semana. Não sei qual foi a notícia que você recebeu há pouco tempo. E que tentou te abalar. Mas Deus está falando para você, não tenha medo, porque eu o ajudarei. Eu estarei com você para sempre, até o fim dos dias, até o fim dos tempos. Salmo 145, versículo 18 diz, o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. E eu creio que Deus está falando conosco, o que Ele ministrou no meu coração, é que nós devemos fazer uma troca do nosso medo aqui nessa noite. Aleluia. Muitas vezes a gente não gosta de mudança. Mas essa mudança eu te garanto, é boa. É coisa de Deus para a sua vida. E Deus está convidando você a nessa noite, abrir o seu coração e deixar Ele transformar aquilo que você tem medo. Trocar o que você tem medo nessa noite na sua vida. Muitas vezes nós temos medo de tantas coisas exteriores ao nosso redor. Tentando nos acusar, tentando nos reprimir, intimidar, nos fazer bloquear na nossa vida cristã. Ou até na sua vida, seja na sua carreira profissional, seja qual for a área. O inimigo levanta ameaças para nos intimidar, para te intimidar. E Deus está falando, troque o seu medo. Troque o seu medo. A palavra de Deus afirma que Ele está perto daqueles que o invocam. Então a nossa proximidade com Deus também diz respeito à nossa busca de estar perto de Deus. E o que Deus quer que a gente troque aqui nessa noite é o medo de estar longe de Deus. Eu vejo isso, a gente observa nas crianças, eu observo com o meu filho. O Davi, ele tem medo de muitas coisas. Mas uma coisa eu percebo. Quando ele vê que eu estou perto dele, os medos dele se acabam. Que o pai está perto dele. E Deus falou isso comigo. Quando eu comecei a observar isso, Ele falou, assim deveria ser com você e com todo o meu povo.
O maior medo das nossas vidas deveria ser estar longe do nosso Pai querido. Porque quando Ele está conosco, não há o que temer. Porque Ele nos ajudará. Ele nos guardará. Ele nos protegerá em todo o tempo. O Senhor Jesus falou que em todo o tempo Deus tenta juntar o povo de Israel, assim como uma galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, os guardando e os protegendo. Assim é o seu Pai Celestial, te guardando, te protegendo. O salmista, depois que ele cometeu aquele pecado, e Deus trouxe até ele profeta para repreendê-lo, profeta Natã, e deu aquela repreensão, até que caiu a ficha nele. E nós encontramos lá no Salmo 51, o Salmo 51 inteiro é essa oração de Davi de arrependimento, ele clamando a Deus, suplicando, e no versículo 11, a maior angústia, o maior medo dele, ele clama a Deus: Deus, por favor, mas não se afaste de mim, não retires de mim o teu Espírito. Aleluia. Oh, glória a Deus, não me expulses da tua presença. Você tem esse medo na sua vida? De o Espírito Santo ser retirado de você? Pode deixar lá o versículo. Será que você tem esse como seu maior medo? De você, por causa de um grande pecado, por causa de falta de arrependimento na sua vida, você ser expulso da presença de Deus? É isso que Deus falou comigo. Troque os seus medos. A minha igreja, o meu povo precisa trocar o medo deles. Não é para ter medo de nada, a não ser de estar longe de mim, longe da minha presença. A não ser ter medo de ter o meu Espírito Santo retirado de você. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Que possamos ser como as crianças. Jesus fala: quem não for como esses pequeninos, não entrará no reino dos céus. Está aí mais um lugar, algum ponto, para a gente ser como criança. Nosso maior medo é estar longe do Pai. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Mas de todas as demais coisas, o Pai fala para você: eu estou com você, portanto, não tenha medo. Não tenha medo, porque eu te guardarei, eu estarei com você. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Em segundo lugar, ele dá a resposta, o respaldo para tudo isso que ele está falando, de não ter medo. Porque lá no versículo 3 diz: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole. Oh, glória a Deus. E minha bênção sobre seus descendentes. E nós vivemos esse tempo da graça de Deus que já se manifestou em nós. Jesus prometeu, ele diz lá em João 16:7, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E nós sabemos que desde o Pentecostes, lá em Atos 2, se cumpriu o derramado Espírito Santo de Deus. E é esse que habita dentro de você, aí agora. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz, ele: derramarei torrentes. Isso quer dizer em abundância. Como nós vimos aqui hoje, o foco central número 4, ser cheio do Espírito Santo. Deus, ele não tem uma pequena porçãozinha, uma gotinha do Espírito Santo para cada um de nós. Não. Ele tem, rio de abundância. É uma fonte inesgotável. O que vai fazer a diferença é o quanto eu e você queremos permanecer na presença de Deus. Invocar a presença de Deus, invocar o Espírito Santo de Deus, evitar aquilo que afasta o Espírito Santo de Deus da nossa vida. Aleluia. Porque Ele derrama porção generosa do Espírito Santo em nossas vidas. Aleluia. Para nos acompanhar, o Espírito Santo é o conselheiro, Ele é o consolador, Ele é o próprio Deus, Ele é a terceira pessoa da Trindade. Parece que às vezes é algo abstrato pensar sobre isso. Mas eu quero que você quebre uma mentalidade, se tem algum bloqueio na sua mentalidade,
de entender isso. Mas entenda, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Ele que estava no princípio, na criação do mundo, pairando sobre a terra. Aleluia. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, Maria deu à luz a Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. E assim é a Trindade. E Jesus falou, eu vou, porque quando eu for, não vai ser só eu perto de alguns que estão aqui perto de mim. E aonde eu tenho que, quando eu quero estar com outro povo, eu tenho que viajar para outra cidade. Não. Quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo, que é o próprio Deus. E aí Ele vai habitar dentro de cada um de vocês. Daqueles que nascerem de novo pelo Espírito. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, receba aí, porque Deus tem abundância do Espírito Santo para você. Aleluia, com generosidade. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E assim também tendo o Espírito Santo, a palavra de Deus diz que nós temos a bênção de Deus. E minha bênção sobre seus descendentes. Nós temos a bênção de Deus, que é o favor de Deus. É o favor de Deus na nossa vida. Fala para quem está do seu lado aí, você tem o favor de Deus na sua vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós temos essa graça de Deus na nossa vida. E em terceiro lugar, Deus ele está falando a respeito do povo. E Ele diz algo que é maravilhoso. Que também muitas vezes nós não entendemos claramente. Mas é o que Deus quer chamar a atenção. E que eu e você possamos valorizar mais na nossa vida. Que é a respeito da abrangência desse povo de Deus. Porque como eu falei, o povo de Deus, escolhido de Deus, começou com Abraão. Abraão foi o pai da... Fala bem forte, fé. Abraão foi o pai da... fé. Pela fé, Abraão creu, e isso lhe foi acreditado como justiça, é isso que diz a palavra do Senhor. Então Abraão começou a dar, através dele, a origem no povo de Deus. Veio Isaac, veio Jacó, Israel, que é Jacó, e as 12 tribos, e aí veio o povo de Deus, toda a descendência. Mas esse texto que nós lemos, a palavra de Deus diz a respeito de que chegaria um dia, chegaria um tempo, onde o povo de Deus não estaria mais restrito aos descendentes de Israel de sangue. Se assim fosse, quantos de nós seríamos povo de Deus? Eu não sei. Não sei se eu tenho linhagem lá nas raízes de alguma tribo de Israel. Talvez sim. Mas será que todos nós temos? Mas a palavra de Deus está falando a respeito dessa graça de Deus que foi multiplicada sobre a face da terra. E no versículo 4 diz, eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Está dizendo que dos descendentes, da prole. A prole não se resumiria mais aos filhos de Abraão, aos filhos de Israel, mas se estendeu como relva. É como uma erva que cresce num campo de maneira repleta, de maneira generosa, grandiosa. É algo grandioso, multiplicador. É assim a prole, os filhos e filhas do Deus vivo. Como uma erva junto ao regato, ao ribeiro, que é frutífera. Uma árvore plantada junto ao ribeiro, ela é frutífera. Glória a Deus, dá muitos frutos. E essa foi a graça de Deus, através do Senhor Jesus, que veio da linhagem de Abraão, veio do povo de Israel, do povo judeu. Mas Jesus Cristo, Ele veio fazer uma obra de abrir a salvação e o privilégio de ser chamado de povo de Deus, escolhido de Deus, filho e filha de Deus, foi estendido aos gentios, que são todos aqueles que não são judeus. A palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 2, versículo 13,
Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeu e gentil, fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem já recebeu essa promessa do Espírito na sua vida através da fé? Glória ao nome do Senhor, porque a bênção de Abraão foi estendida. Mais adiante, em Gálatas 3, versículo 26, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois que os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aí sim a palavra de Deus nos garante. Pela fé, mediante a fé em Cristo, fomos batizados em Cristo e nos revestimos de Cristo. E se somos de Cristo, aí sim somos descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E o que Deus está destacando, o que eu quero que fique marcado, o que eu não, mas o que Deus quer, porque foi o que Ele ministrou no meu coração, é que você entenda e que você valorize o quanto você é abençoado de poder ser chamado filho de Deus, filha de Deus. O quanto você é privilegiado de, pela fé, poder ser inserido no povo de Deus e herdar todas as promessas do Deus vivo. Aleluia, pela fé, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, quem crê no Senhor Jesus como Filho de Deus, aleluia. Você é filho de Deus, você é povo de Deus. E essas promessas, aleluia. Você é meu servo, você é escolhido, eu te formei, portanto eu o ajudarei. Não tenha medo. Isso é para você. Não se resume ao povo judeu, isso se resume ao povo de Deus, o qual nós todos estamos inseridos, fazemos parte do povo de Deus. Você é povo de Deus. Você pertence a Deus, você é propriedade de Deus, você foi comprada pelo sangue do Cordeiro para Deus, é isso que diz a palavra do Senhor. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. E o porquê é tão importante nós fazermos parte do povo de Deus, no versículo 5 está dizendo a respeito dos gentios, aqueles que não eram, mas passam a ser do povo de Deus. Diz, um dirá, pertenço ao Senhor. Será que você pode dizer isso com convicção aí agora? Batendo no seu peito dizendo, eu pertenço ao Senhor. Aleluia, Ele é meu dono. Quando dizemos Senhor, é nessa linguagem, emprestando da linguagem de escravo, Senhor e escravo. Servo e Senhor. Nós somos os servos e Ele é o nosso Senhor. Aleluia. E você pode dizer, pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó.
Está dizendo o povo que não era, mas morria de vontade de fazer parte do povo de Deus. Agora tem o privilégio, tem a oportunidade. Esse é você, aleluia. Você e eu, que não éramos, mas hoje Deus nos deu essa oportunidade e nós fazemos parte do povo de Deus. Glória ao nome do Senhor. E dizemos com orgulho, ainda outro escreverá em sua mão, do Senhor, dizendo, eu sou propriedade de Deus. Está aqui, ó, escrito. Assim como nós cantamos aquela canção, escreve o teu nome em nós. Deus declara que eu sou teu, eu pertenço a ti. Aleluia. Não sei se você consegue visualizar o mesmo que eu vejo, mas toda vez eu vejo na palavra, em tantos versículos, Deus revelando o quanto Ele deseja este povo, para Ele orgulhosamente dizer, este é o meu povo. Essa é a minha filha, esse é o meu filho, eles são o meu povo, chamado, escolhido, eu os formei. Deus é um pai orgulhoso, que Ele quer dessa maneira ter orgulho dos seus filhos, ter orgulho das suas filhas, ter orgulho do seu povo. Em tantos lugares na palavra, Deus está ali exortando o seu povo, disciplinando o seu povo, corrigindo. E Ele sempre diz lá, chega no final, Ele falando, quando tiver o resultado que eu espero, aí sim, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Será que você consegue perceber o quão importante é para Deus essa sua identidade? Você ter com você a identidade de pertencer a Ele, de fazer parte do povo de Deus, de ser um filho, uma filha adotada por Deus. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. E assim Ele diz, todas essas promessas, meu filho, minha filha, não tenha medo, eu estou com você, eu estou contigo, eu te ajudarei. Em cada momento, em cada situação, em cada dificuldade sua, eu cuidarei de você. Sabe por quê? Porque você pertence a mim. Porque você é meu, você é minha e eu cuido de você. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Está chegando, já é agora, é a hora de nós valorizarmos mais e mais. E termos orgulho de dizer, eu pertenço a Deus. Eu sou povo de Deus. Eu faço parte do povo de Deus. Eu faço parte das promessas de Deus. Eu sou herdeiro e herdeira das promessas de Deus. Tudo que Ele prometeu para o povo de Abraão, Ele prometeu para mim também. E eu sou co-herdeiro com Cristo Jesus. Aleluia. E a maior das promessas de Deus está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Que eu gostaria de ler. Aleluia. Versículo 16. Que é algo que às vezes fica tão distante na nossa vida. Aleluia. Mas eu vejo que está cada dia mais perto de acontecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Diz a palavra do Senhor. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É hora de nós pararmos de falarmos do arrebatamento, de ouvirmos, de lermos essa palavra e acharmos que isso é algo muito distante. É hora de parar com isso. A começar por mim, para todos nós. Isso é real, igreja. Talvez alguns aqui nunca nem tinham lido isso. Mas é a palavra de Deus.
Um dia, oh louvado seja o Senhor Jesus, muito em breve, está chegando a hora, está chegando o dia, está chegando o momento. Deus está amadurecendo a sua noiva, Deus está preparando o seu povo. Ele tem orgulho, e eu vejo que Deus, Ele não vê a hora de declarar, quando Ele vê o povo dEle reunido: esse é o meu povo, e eu sou o Deus deles. Vai chegar uma hora, quando a gente menos esperar, mas que estejamos todos prontos, aguardando esse dia. Será dado o comando, a ordem com a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. É real, igreja. Glorifica o Senhor, porque isso é real. Aleluia. Não é algo distante, não é algo abstrato, não é uma lenda. É promessa do Deus vivo, e Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Aleluia. O arrebatamento da igreja, o Senhor Jesus descerá dos céus. E ali na nuvem, Ele vai realizar essa obra. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A começar lá no Antigo Testamento. Todos aqueles que mesmo antes da vinda do Senhor Jesus, assim como Abraão, que pela fé creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Aleluia. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem assim como eu tem um parente, um ente querido que já partiu? Aleluia. É nesse dia que você vai reencontrá-lo, vai reencontrá-la. Eles ressuscitarão primeiro. Oh, glória a Deus. Aqueles amados que morreram no Senhor Jesus, com a fé no Senhor Jesus, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, preparados, seremos arrebatados com eles. Aleluia. Nas nuvens. Oh, louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Se você está entendendo, glorifique, exalte ao Senhor, porque isso é a nossa esperança. É a nossa maior esperança. É onde nossos olhos têm que estar fixos. Aleluia. E lá nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Oh, glória a Deus. Aí vai ser festa. Aí vai ser festa. Imagina eu, você, os nossos amados que já partiram no Senhor e o próprio Senhor Jesus lá nas nuvens. Um grande encontro glorioso. Aleluia. Algo que é real. Algo que é palpável, algo que está para acontecer. Não é uma lenda, não é promessa de alguém que não tem palavra, mas é promessa do Deus Criador de todas as coisas. Aquele que formou o seu povo, aquele que nos chamou, nos escolheu e que nos deu esse privilégio de sermos chamados seu povo, filhos e filhas. Aleluia! Oh, glória a Deus! E nesse dia nós teremos esse encontro nos ares, e diz a palavra, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. E aqui nós temos a revelação maior de um casamento. Amém? Jesus falou, como que é o casamento? O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E o que Deus uniu, não separe o homem. Por isso que o casamento com Jesus é para sempre. A hora que a noiva se unir com o noivo, aí não vai ter fim, igreja. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Dá uma glória a Deus, parece que vocês estão ficando tristes. Está ficando triste? Quem não quer ir embora dessa terra, levanta a mão. Então celebra o Senhor, porque Ele está falando do dia da nossa vitória. Glória ao nome do Senhor Jesus. Para sempre. E aí
estaremos com o Senhor para sempre. Pastor, mas não tem fim? Não sei, é a eternidade, só sei que vai ser muito melhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E aí, para encerrar, Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Na consumação de todos os planos do nosso Deus maravilhoso. Lá no final do livro da Revelação, Apocalipse 21, 3. Eu vejo aqui Deus celebrando aquilo que, pelo Espírito Santo, Ele me revela que essa é a maior expectativa do nosso Deus. Aleluia. Ele fazer essa declaração: eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. E lá no final, em Apocalipse 21, 13, ele diz, João escrevendo: ouvi uma forte voz que vinha do trono. Quem está lá no trono? O Pai Celestial. E dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Tabernáculo é lugar de habitação, com os quais Ele viverá. Com quem? Com os homens. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia.